dias. O plasmódio falciparum, que pode ser crônica, né, essa malária, varia de 8 a 12 dias. E o plasmódio malariae, que é o menos grave, que é de 18 a 30 dias. E também tem o plasmódio ovário, só que ele é mais típico da África. A transmissão é pela transfusão de sangue, né? É bem raro, mas pode acontecer pela picada do mosquito anófilos e na gestação de mãe para o bebê e de seringas compartilhadas. Bom, o diagnóstico é feito por exame de sangue, né, comum, retirado da veia e no tubinho do laboratório, ou por gota espessa. É retirada uma gota colocada numa lâmina que tem uma substância que especifica que tipo de plasmódio que atingiu a pessoa. Bom, o ciclo de vida, já foi dito, é iniciado pela picada do mosquito. Ao picar a pessoa, ele deposita na corrente sanguínea o plasmódio em forma de esporósitos, que é o nome dado ao formato dele, né? Ele atinge o fígado, nas células hepáticas ele se multiplica de forma assexuada, se transformando em merozoitas. Aí eles vão para a corrente sanguínea. Correntes sanguíneas atingem as hemácias. As hemácias continuam se multiplicando. Eles continuam se multiplicando de vem a romper essas hemácias, atingindo outras hemácias novamente. E nessas novas hemácias que eles atingem, eles se transformam em gametócitos. Aí o que eu vou falar, não está no vídeo, a pessoa sendo aplicada novamente por esse mosquito, que for o sangue que suga, né, da pessoa, com os gametócitos, dentro do tubo digestivo do mosquito, eles se transformam novamente em esperozoides. E ao picar outra pessoa, começa novamente o ciclo da doença. É uma forma de transmissão de pessoa para pessoa também. Eles se reproduzem no fígado, como eu já disse, nas hemácias e dentro do tubo digestivo do mosquito. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge 500 milhões de pessoas por ano, onde 90% dos casos de morte é na África, Sub-Saara e Sub-Saara. O restante é no Brasil, onde 98% dos casos fica na Amazônia. Vou falar sobre agora alguns fatores de risco, por exemplo, ambientais, que refere-se a mudanças de tempo, calor, umidade, temperatura muito elevada. Econômicos também, que são essas regiões onde a renda familiar é muito baixa, né? Ao alto número de falta de emprego, socioculturais, que seria os costumes das pessoas daquela região, no caso, né? Como religiões,
a cultura deles. E a infraestrutura de serviços de saúde, que nessas regiões são muito precárias. Tá? O tratamento é através medicamentoso. Tá? Aqui eu peguei algumas medicações que servem para o combate da malária, como o cloroquina, o sulfadoxina, pirimetamina e o mefloquina. Mas ainda existem outros, porque ainda não existe uma vacina para a malária. Existe a malária severa e existe a malária crônica. A malária severa já ela é causada por protozoários vivax e malaria. E geralmente leva de 6 a 30 dias para, depois do contágio, para poder começar a aparecer os sintomas. Então, os sintomas a febre, a fraqueza, sudorese, a cefaleia, a insônia, diarreia, dor abdominal e a artralgia, dor nas articulações. E é muito importante lembrar também que os profissionais realmente da saúde dessas regiões, por exemplo, especificamente da Amazônia, eles já sabem identificar a malária. Então, é sempre importante alguém que teve contato com uma pessoa infectada ou esteve na região, se, por exemplo, tiver aqui procurar um posto, tiver com esses sintomas, para não ser diagnosticado, por exemplo, uma gripe, é sempre bom você já estar avisando que você teve em contato ou em campo de risco para estar poder fazer um exame específico. A malária crônica ela é causada já decorrente pela infecção causada pelo protozoário do plasmodium falciparum. Na malária crônica, a doença pode recidir meses ou anos depois, devido à presença latente de parasitas no fígado. E o seu caso clínico já é bem crônico. Por exemplo, a malária cerebral, que pode acarretar em um coma profundo, tá, da pessoa, convulsões generalizadas, levando a esse ser ter mais de 2 crises em um prazo de 24 horas. Anemia grave, que é a concentração de hemoglobina sanguínea, insuficiência renal, que é a concentração de creatinina, a hipertermia, elevação de temperatura corporal acima dos 40 graus, e a icterícia, pele amarelada. A icterícia no vídeo, dá até para mostrar, ela é causada por quê? Porque as células hepáticas se romperem, elas liberam bilirrubina. Bilirrubina, isso, desculpa. Então essa liberação devidamente vem até a icterícia. Prevenção. A prevenção ela é através de quê? Como já disse, não existe vacinas, ela é através da nossa própria consciência, entendeu? Da orientação. Por exemplo, como o uso de repelente é sempre muito importante, o uso de mosquiteiro, principalmente nessas regiões da Amazônia, e telas em janelas e portas. Lembrando também que o mosquito ele geralmente ataca no período ao amanhecer e ao cair da noite. Então é sempre bom a gente estar de manga comprida, de calça, evitar lugares de criadouros, que possa ter criadouros, tá? Bom, o grupo de risco são as pessoas que residem nos países tropicais, como na Ásia Sudeste, América Central e na África, e nos subtropicais, que é aqui no Brasil. Moradores das zonas rurais dos países citados também, e pessoas que costumam viajar para esses locais de risco. Aqui é a biografia, agora nós vamos passar para outra parte, tá bom? Bom, eu vou falar sobre a amebíase. A amebíase pode se chamar de disenteria amebiana ou amebíase intestinal. A causa da amebíase se dá pelo pequeno parasita minúsculo, um protozoário chamado Etamoeba histolytica. Esse parasita pode viver no intestino ou invadir o cólon, provocando colite ou disenteria aguda e diarreia crônica. Nos casos mais graves, eles podem estar invadindo o pulmão, o cérebro e também o fígado. E nesses casos é muitíssimo importante prever, porque pode levar o hospedeiro, que é o homem, à morte. O período é de 2 a 4 semanas, ou também pode ficar sem sintomas por meses e até anos. Sinais e sintomas. Em geral, os sintomas e sinais são lentos, mas progressivos. Na amebíase intestinal, pode ter complicações
pacientes principalmente com hemorragia e peritonite. Tem diarreia, dores cólicas fortes, violentas, fezes de muco e sangue, também vem com fadigas, vômitos, náuseas e aquela vontade constante de defecar. Bom, o diagnóstico ele é feito analisando as fezes em busca dos protozoários, também por tomografia computadorizada do fígado. A causa da transmissão é pela infecção do protozoário em Camoeba estolística, e ela é transmitida através de alimentos e águas contaminadas por cistos amebianos maduros, e também pode ser adquirida através do sexo anal seguido do oral. Eu vou explicar como que é o ciclo de vida do... Aqui é um cisto maduro, aqui é quando o cisto já entrou dentro, é quando ele entra dentro do intestino, aqui é quando ele está se multiplicando, aqui é quando ele se forma trofosóito e aqui é quando ele está entrando dentro da corrente sanguínea. Eu vou tentar explicar mais ou menos como que acontece esse ciclo. O homem doente, ele faz as suas necessidades fisiológicas no solo, soltando o ovo. O ovo se transforma em larva. Essas larvas entram dentro do caramujo, que o caramujo fica sendo o hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário, que é o caramujo, ele solta parasitas inativos e cistos resistentes. Uma vez o indivíduo comendo alimentos não lavados direito, frutas não lavadas, bebendo águas de fontes duvidosas, ele vai ingerir esses cistos. Esses cistos vão para o intestino. Dentro do intestino, esses cistos se transformam em trofosóitos. Os trofosóitos se alimentam de bactérias resistentes dentro do próprio intestino ou da parede intestinal. E os trofosóitos causam forte diarreia. E também não entra só no intestino, ele pode entrar em outros órgãos do corpo, como o rim, baço, pulmão, fígado e até o cérebro. E a pessoa não fazendo o diagnóstico precoce da doença e não fazendo o tratamento correto, pode levar até a morte do indivíduo. O tratamento ele é medicamentoso, ele pode variar conforme a gravidade da infecção e dependendo também de quantas miligramas o médico passar, pode variar cerca de, pesquisei esse remédio que eu mostrei, ele varia entre R$10 a menor miligrama a R$540 a maior miligrama, dependendo da infecção e do grau que essa infecção atinge o indivíduo. A prevenção ela é feita sempre com a higienização das mãos antes e após a refeição e antes e após qualquer você usar o banheiro. Também a higienização de alimentos antes de cozinhar, antes de consumi-lo. Sempre que possível, beber água de boa procedência e ter uma política pública de saneamento básico também é essencial para prevenção da amebíase. Essa aqui é a bibliografia. Próximo. Bom, a febre amarela. Qual é a origem da febre amarela? Acredita-se que a febre amarela se deu origem na África, mas o primeiro relato no manuscrito dos maias foi em 1648, que aconteceu na cidade de Yucatán, México. Mas o primeiro caso de epidemia foi na Península Ibérica, que em 1730, onde ali acometeu 2.200 pessoas e levaram elas a óbito. No Brasil, o primeiro relato foi em 1685, na cidade de Pernambuco. Agora, o que ela é?
dias. E assim, a sua gravidade, ela varia. E assim, como ela é um vírus, esse vírus, ele se dá o nome de flavivírus. E a febre amarela, ela também tem duas formas de expressão, a urbana e a silvestre. A silvestre, ela é picada pelo mosquito Aenacoccus. Aenacoccus. Agora, a urbana, ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Aqui no Brasil, esse mosquito, ele é o transmissor da dengue. Agora, sim, por mais que a febre amarela, ela tem dois vetores, a sua manifestação e a evolução da febre amarela, ela não se difere, elas são totalmente iguais. Eu vou explicar os casos de febre amarela no Brasil, grandes regiões e unidades federais, de 1990 a 2010. Em São Paulo, em 1990, não tivemos nenhum caso. Lá em 2010, tivemos 36 casos. E no Brasil, em 1990, foram 12 casos. E em 2010, foram 687 casos. O próximo é os óbitos. Em São Paulo, em 1990, não teve nenhum óbito. Em 2010, tivemos 16. E no Brasil, em 1990, tivemos um óbito. Em 2010, 269 óbitos. E essa tabela está atualizada em 2 de 2011, fevereiro de 2011. A transmissão. Não é transmitido de pessoa para pessoa, nem se a pessoa estiver infectada, ela não passa por nenhuma secreção, nem por fonte de alimento, nem por fonte de água. Ela é transmitida pela fêmea do mosquito. A fêmea do mosquito, ela pica a pessoa, ou um primata, geralmente é em florestas ou em cerrados. Aí ela mantém na saliva o vírus. Aí ela vai retransmite esse vírus, ficando uma pessoa sadia que não tomou a vacina da febre amarela. Os sintomas, eles aparecem no 3º ao 6º dia após a picada no mosquito, são febre, cefaleia, calafrios, náusea, êmese, algia corporal, icterícia em pele e olhos, e hemorragia na gengiva, nariz, intestino e estômago. E 15% dos casos de febre amarela apresentam sintomas mais graves. E 50% desses 15% são levados a óbito. Bom, para quem tem contato com a febre amarela, não tem nenhum tratamento específico. O que pode estar fazendo é deixar essa pessoa isolada de maneira que o mosquito não possa picá-la para não contaminar outras pessoas. E uma terapia intensiva, com oxigênio, se necessário, se estiver no hospital, por exemplo, como também hidratação corporal e, se tiver hemorragia, tratar todos esses sangramentos. E a prevenção são de 2 tipos, combater o mosquito e a vacinação. Combater o mosquito, que nem da dengue, por exemplo, que é o mesmo. Então, utiliza água datada nos vasos de plantas, para regar as plantas, limpar as calhas, tampar as caixas d'água, de barris, não deixar a garrafa com risco para cima, usar mosqueteiros, roupas que possam cobrir, sejam mais cobertas para o mosquito não estar picando, e aplicar o repelente sempre que houver contato com a água ou quando achar necessário. E já a vacina, ela é gratuita e ela deve ser administrada em qualquer época quando a pessoa for viajar para uma área de risco. E tem que ser aplicada 10 dias antes. E quando que uma pessoa já pode estar tomando essa vacina? A partir dos 9 meses, e depois disso tem que ter a reaplicação dela de 10 em 10 anos. Tem contraindicação para gestante, para imunodeprimento, que são pessoas que têm a imunidade debilitada, pessoas com alérgicos à gema de ovo, porque a vacina ela é feita nesse embrião, e também ela é indicada principalmente para as pessoas que moram
nessas áreas de risco, que é a zona rural do centro-oeste, da região norte e até mesmo em alguns lugares dos estados de São Paulo, Piauí, Bahia, Maranhão, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí o ciclo de vida do mosquito. Vou dar um exemplo de que uma pessoa que não tomou a vacina foi fazer uma trilha. Naquela trilha havia um macaco que estava contaminado com essa febre amarela. Então, o mosquito foi e picou esse macaco. Ficando esse macaco contaminado, consequentemente, o mosquito também vai estar contaminado. Aí ele pega e pica o ser humano. O ser humano também, por sua vez, vai estar contaminado. Quando ele volta da região urbana, o mosquito Aedes aegypti pica ele. Ficando ele, também fica contaminado e assim vai ficando outras pessoas e todas elas vão ficando contaminadas. Por isso que tem a silvestre e a urbana. A urbana só dá devido à silvestre. Né? Se fosse a silvestre, a urbana não teria. Aí aqui é um vídeo que sintetiza tudo sobre a febre amarela. Se vocês querem gravar, vocês não podem.
Foi falado que... Não, a febre amarela também é transmitida pelo Aedes aegypti, certo? Só que assim, ele também é um transmissor da dengue. Ele pode transmitir as duas doenças na pessoa ou não? Além de você ficar com malária, você pega febre amarela, você pega dengue. Então, minha dúvida era essa, se por causa do mosquito ele poderia Depende da ser sua sorte. transmissor das duas, ou se ele estava só com uma ou só com a outra. Depende da sua sorte. Eu sei a resposta, mas eles não falaram no trabalho. Por que eu não aconteceu? Por causa da icterícia, que atinge o fígado e o rim, ele ficou mais um valor. Ele falou, ele ainda ficou, bilirrubina. Libera bilirrubina causando icterícia. É que na febre amarela, Natália, acontece assim, ele fica com ligúria até a anúria, porque não pode acontecer de não funcionar direito o fígado e o rim. Aí pode levar a coma também. Você chama febre Só amarela. uma coisa que vocês não falaram é da febre terçã impactante. Que é a febre que se dá de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, justamente por causa do ciclo do esporosito que falou. Quando ele se multiplica na corrente sanguínea, é que a febre ataca. É a febre amarela. É a febre amarela. Só gordinha de terça, de quarta. De 3 em 3 dias, Quartão de quarta a quarta. tem indivíduos que a febre dá de 3 em 3, porque o ciclo de proliferação dos esporositos dentro do sangue é de 3 em 3, e tem indivíduos que é de 4 em 4. Mas, professora, Mas quem que é É contínua. É até curar. Até curar. E geralmente a cura é rápida, porque o nosso organismo mas a mesma coisa que nós cantamos vai fazer nem comentário, professora? Olha, vocês superaram todos os grupos. Vocês salvaram esse segundo nome. Ó a palhaçada, hein? Não, olha a palhaçada. Até semana passada o meu tava perfeito. Ó a palhaçada.